Me avisem. Turma, nossa unidade 4 do livro de Hebreus e Epístolas Gerais. Só lembrando, nós já falamos sobre Hebreus, falamos sobre a carta de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, na semana passada, e hoje nós vamos falar das cartas universais de João e também de Judas. Só a título de lembrança, quantas cartas João escreveu, pessoal? Quem lembra? Quantas cartas? 3. 3 cartas ou epístolas, são pequenas, mas são muito importantes, assim como a carta de Judas, que nós vamos aprender um pouquinho aqui na aula de hoje. Se vocês quiserem localizar aí, página 153 para frente, e nós vamos começar o capítulo 1 com as epístolas de João, uma introdução e um contexto. Já já nós vamos falar da conversão de João. Então, João, tem João, segundo João? Isso. É o mesmo João que escreveu? 1 João, 2ª e 3ª, é o mesmo escritor do Evangelho e é o mesmo escritor do livro do Apocalipse. Aqui, João, no Antigo Testamento. Aí não, no Novo Testamento. Isso. Tanto o Evangelho segundo João, o livro do Apocalipse e as 3 cartas escritas pelo mesmo autor, que é o apóstolo João. E daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre como ele era, a transformação que Deus fez na vida dele. Então, 1ª, 2ª e 3ª João leva a característica do autor. João ficou famoso sendo o apóstolo do quê? Quem lembra? O apóstolo do amor. A Bíblia fala, lá no próprio evangelho escrito por ele, que ele era o discípulo amado. Ele era o discípulo que encostava a cabeça no peito de Jesus. E João vem com uma escrita extremamente amorosa, gente. Na primeira carta que João escreve, ele está o tempo todo chamando os irmãos de filhinhos, de amados. João trata os irmãos da igreja como familiares. É uma escrita extremamente amorosa. E na primeira carta de João, é como se ele fizesse um discurso, uma pregação, um ensino geral para um grupo de amigos ou para a sua própria família. Por isso que 1 João, nos seus 5 capítulos, é tão bonito. É uma carta extremamente bela do ponto de vista da língua, do jeito de falar, do jeito de lidar. A segunda carta de João, que é pequenininha, só tem 13 versículos, ela traz um alerta para que a igreja viva em amor e um alerta aos perigos de heresias. Aí eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, ó. Qual era a principal heresia que João pregava contra? Qual é o principal dos falsos ensinos pregado até hoje que João pregava contra? Já nós vamos comentar isso e é um respaldo para você responder algumas pessoas de algumas seitas que existem até hoje, hein? Então, vamos aí. A terceira carta de João, que também só tem um capítulo, turma, e tem 15 versículos, é uma ligação com a segunda carta, e nessa terceira carta, ele vai escrever e falar como se fosse um discurso pessoal com um cristão chamado Gaio. E já já nós vamos entender por que é que João manda uma carta para ele. Agora a pergunta que eu faço para vocês, olha aqui para a lousa. João ficou conhecido como o apóstolo do... Ele sempre foi assim? O que a Bíblia fala, turma? João
era irmão do Tiago, filhos de Zebedeu, uma família de pescadores. Mas a Bíblia diz, pessoal, ó, desconectou o pendrive lá atrás, não vigia mesmo, hein? Gente, a Bíblia fala que João era um homem de temperamento difícil. A gente lembra só do Pedro, não é? Como um homem de temperamento complicado. A gente só fala do Pedrão. Mas João também aparece no cenário bíblico como um homem de temperamento difícil. Agora eu acho que vai. Aê, vigia em nome de Jesus. As epístolas de João, o João velho é criatura. O que a Bíblia fala, gente? Uma determinada situação, Jesus mandou Tiago e João ir pregar para os samaritanos. Os samaritanos receberam? Não. Aí eles voltaram todo bravo. Jesus, vamos fazer um negócio. Se o Senhor permitir, a gente ora e cai fogo do céu, igual Elias fazia, e mata todo mundo. Olha aí. Dali a pouco, Jesus, irmãos, pega Tiago e João, discutindo o quê? Quem deles que ia ser o maior no reino dos céus. A própria mãe de Tiago e João foi até Jesus para pedir, Jesus, deixa meus filhos sentarem do teu lado lá no teu reino, um à direita e outro à esquerda. Esse João, irmãos, que se torna o apóstolo do amor, Jesus chamou ele de filhos de Boanerges, que é o quê? Filhos do trovão. Jesus falou para Tiago e para João, vocês são muito bravos, vocês são muito nervosos. E aí a Bíblia coloca que com o passar da caminhada ali com Cristo, eles foram sendo moldados. Também teve uma situação em Lucas 9, que João pegou um pessoal pregando sobre Jesus, meu Giovanni, e mandou eles parar. Pode parar de pregar sobre Jesus. Por quê? Porque vocês não fazem parte dos que andam lá com a gente. Vocês não são dos 12 apóstolos. Vocês não podem pregar. E foi lá, todo cheio de orgulho, falar para Jesus, ó Jesus, eu proibi o pessoal de pregar. Jesus falou, não, João, você está errado. Quem não é contra nós, está trabalhando por nós. Ele está pregando do meu nome, está falando que eu salvo, que eu curo, que eu transformo. Deixa eles pregarem. Então, irmãos, João foi essa velha criatura. Teve o encontro com Cristo, foi extremamente impactado por Cristo, foi transformado pelo poder de Cristo, pelo poder do Evangelho, e tornou-se o apóstolo do amor, um dos principais dos apóstolos. Detalhe, turma, João foi o único dos 12 apóstolos que Jesus disse, você não vai morrer na mão dos homens. Você não vai ser martirizado. Não vão tirar a tua vida por amor ao Evangelho. Você vai morrer idoso. Você vai morrer de morte natural. Então, olha o privilégio que Jesus deu para João. Pedro, Tiago, o Mateus, o Filipe, o Bartolomeu, todos os apóstolos, o próprio Matias, que foi escolhido depois, morreram como Marte. Morreram por não negar a fé. João foi o único que morreu de morte natural. O que a Bíblia coloca? João, irmãos, foi ser pastor da igreja de Éfeso. Depois ele foi isolado na ilha de Patmos por perseguição do Império Romano. E como ele não morreu lá, alguns estudiosos dizem que João
voltou para Éfeso já muito idoso e morreu de morte natural. Morreu de velhice. Então ele foi o único dos 12 apóstolos que teve aí esse grande privilégio. Bom, Micael, e a canonicidade? O Evangelho de João, as 3 cartas de João, o Apocalipse foi mais difícil. Mas esses 4 livros que ele escreveu, o Evangelho e as 3 cartas, entrou fácil no Novo Testamento? Sim, extremamente fácil. Por que não teve muito debate? Gente, olha esse detalhe histórico que fantástico. João vai morrer depois do ano 90 depois de Cristo. Qual que é o ano? No ano 90, aproximadamente, João está vivo. E o que vai acontecer? João vai ganhar almas e vai fazer discípulos. Pensa comigo que João pregou para um rapaz de 20 anos. Esse rapaz que tem 20 anos, aqui eu estou fazendo uma linha de pensamento supostamente com vocês. Esse rapaz tem 20 anos, Malaudinei, no ano 90 depois de Cristo. Se esse camarada morrer com 80 anos, quantos anos para frente do ano 90 que ele vai morrer? 90 mais 80. Então ele morreu no ano 170 depois de Cristo. Estou dando um exemplo de um jovem que João ganhou para Jesus. Estão entendendo? No ano 170 depois de Cristo, tinha um monte de teólogos, de líderes da igreja, que escreveram e deixaram os seus escritos dizendo que tinham sido discípulos do apóstolo João. Então, quando a Bíblia foi sendo fechada e começou a debater nas igrejas, esse livro é inspirado, como que esse livro era aceito na época dos apóstolos? Como que esse livro foi aceito pelos primeiros cristãos? Esses discípulos de João diziam assim, eu conheci João, foi ele que escreveu essas cartas. Essas cartas eram lidas em todas as igrejas. Isso fez com que os escritos de João fossem muito bem aceitos dentro da igreja, nos seus princípios, nos seus primórdios. Quer ver um exemplo disso? A doutrina da Trindade é uma das mais importantes para o cristianismo, sim ou não? Vocês sabem, a palavra Trindade não está na Bíblia. A doutrina da Trindade está. A palavra Trindade não está na Bíblia. Quem foi que usou a palavra Trindade a primeira vez? Um dos pais da igreja chamado Tertuliano. Qual é o nome? Sabe quem foi o discipulador de Tertuliano? João. Quem ensinou o evangelho para Tertuliano foi João. E Tertuliano trouxe os maiores ensinos para a igreja sobre a doutrina da Trindade, pegando os textos bíblicos que falam da Trindade e explicando essa doutrina. Então veja como foi importante Deus guardar João vivo até próximo do ano 100 depois de Cristo. Ele morreu já extremamente idoso, mas fez um trabalho, irmãos, fenomenal para o crescimento da igreja de Cristo. Aí nós vamos avançar. Vamos falar agora das cartas, As epístolas de João. Quais são os destinatários e os objetivos? A primeira carta, turma, a primeira carta foi para uma igreja local na Ásia Menor. A escrita de João é direcionada para um grupo de irmãos que faziam parte ali dos primórdios da igreja na região da Ásia Menor. Quando fala de Ásia Menor, vocês podem lembrar das 7 igrejas do Apocalipse, lembra? Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Sardes, Pérgamo, Tiatira e Laodiceia. 7 cidades
faziam parte da região da Ásia Menor, já tinham muitos cristãos naquela região. João manda a sua primeira carta para eles. O que isso significa? Que os conselhos de 1 João é para a igreja de forma geral. É para a igreja toda. Para a igreja como um todo. A segunda carta tem um detalhe interessante. Porque João escreve assim, 2 João 1:1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Então João coloca que ele está escrevendo para uma senhora e os seus filhos. Possibilidades de interpretação. Essa senhora, será que era uma pessoa e os seus filhos? Ou será que João estava se referindo a uma igreja e os seus membros? Bom, Micael, é certeza que era para uma mulher e seus filhos. É certeza que era para uma igreja e os seus membros. É impossível cravar. Porque João não deixa claro. É mais provável que ele esteja se referindo à igreja como uma mãe e os membros como os filhos, do que a uma mulher. Porém, pode ser que era a uma família em específico. O que é fato, gente? Que essa carta, em vários momentos, ela fala dos cristãos em geral. Então, dá mais essa ideia que João escreveu para toda a igreja, e não para uma família apenas. A terceira carta de João, ele escreve para um personagem chamado Gaio. É um irmão na fé. E o detalhe, turma, é que João coloca Gaio como um excelente irmão hospitaleiro. Um hospedeiro por excelência. Por que isso? Porque João fala de um personagem chamado Diótrefes. Diótrefes era um irmão que não recebia bem as pessoas. E o Gaio fez o contrário do Diótrefes. O Gaio era um ótimo hospitaleiro. Então a terceira carta de João, ele faz esse contraste entre um cristão que recebe bem as pessoas e um cristão que recebe mal. E nós devemos lembrar do que Jesus ensinou lá em Mateus, capítulo 25. Depois ali da parábola das virgens, depois do talento, o que Jesus fala? Quando vocês fazem o bem a um dos pequeninos, o que Jesus disse? Vocês fazem? Naquele dia direi, você me vestiu, você me deu água, você me alimentou. Não, Jesus, quando te vimos com fome, com sede, com frio? Quando você fez a um necessitado, a um dos pequeninos, você fez para mim. Então a terceira carta de João, apesar dele escrever para esse irmão na fé, que é o Gaio, nós temos também aprendizados extremamente interessantes e práticos para as nossas vidas. Agora, vamos falar um pouquinho dos objetivos e do conteúdo dessas cartas. Primeira coisa, já no capítulo 3, turma, porque os 3 primeiros capítulos são todos aqui sobre João. A mensagem e a teologia. Contexto histórico das cartas de João, pessoal. Nós estamos falando por volta do ano 60, do ano 80, da era cristã ou depois de Cristo. Gente, nesse período já tinha muitos cristãos e muitas igrejas. E a história fala, isso aqui não é a Bíblia que fala, é a história da igreja que fala, que existia um presbítero. Existia um quê? Só lembrando, presbítero no Novo Testamento é a mesma palavra para ancião e bispo, um líder da igreja. Mesma palavra. Então existia um presbítero na igreja de Éfeso,
chamado Cerinto. Qual é o nome? Vigia, não era Corinto, o nome do irmão, viu? E não era de Coríntios, Cerinto. O que o Cerinto estava ensinando? A falsa doutrina, aqui, do gnosticismo. Quem já ouviu falar sobre isso? Gente, o gnosticismo, alguns dizem que era uma crença religiosa. Outros dizem que era uma filosofia. E o gnosticismo foca no quê? Deus é um ser inacessível. Deus é um ser que você só pode conhecer as coisas dele por revelações especiais, muito ocultas. Deus é um ser que é totalmente oculto. E você tem que ter, assim, umas coisas muito místicas para dizer que conheceu Deus. Outro ponto do gnosticismo. Nós somos seres que estão aprisionados nesse corpo. Aí vai pegar um pouquinho do que os gregos acreditavam. O corpo é a prisão da alma. O corpo não serve para nada, então você pode beber, prostituir, surrar o corpo, porque o corpo não vale nada. O que vale é a alma, é o espírito. E o que nós temos que ir evoluindo é o nosso espírito. O corpo deixa acabar. O gnosticismo ensinava isso. Aí vamos para a heresia máxima. Como o corpo não vale nada e o homem é um espírito que tem que evoluir, Jesus não tinha um corpo de verdade. Cerinto estava pregando isso. Jesus não foi um ser humano comum como nós. Não veio em carne. Ele era um espírito que flutuava sobre a terra. Olha o perigo. Na morte de cruz, o que você viu lá foi só o corpo. A alma e o espírito de Jesus já estava longe fazia tempo. O gnosticismo ensina isso. Olha, você só vai ser purificado, e aí você vai reconhecer a heresia e a seita. Você só vai ser purificado para ser totalmente liberto conforme você ir morrendo e reencarnando. Então você vai morrer e reencarnar para que o seu espírito vá sendo purificado e você se torne um Aion perfeito. Quem que prega isso? Seja de linha kardecista do Allan Kardec, do Chico Xavier, todo tipo de espiritismo prega isso. Quer dizer, é a mesma heresia com uma cara nova. É a mesma heresia, só mudou a roupa que está vestindo. É por conta disso que João começa como? João 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que João quer deixar claro para os irmãos? Esquece essa mentira do gnosticismo. Jesus era homem e era Deus. E a primeira carta de João, ela foca muito em combater o gnosticismo, em combater esse falso ensino. E já eu vou falar outra heresia do gnosticismo que está presente em outro tipo de seita nos nossos dias e vou mostrar os textos bíblicos para vocês. Olha só, as cartas de João também são um endosso. O que é isso? Uma colaboração ao evangelho que João escreveu e ao evangelho de Cristo e ao combate às heresias. Qual que era a principal heresia pregada pelo gnosticismo? Negar a autoridade e a divindade de Cristo. Agora, gente,
Você conhece algum grupo religioso aí que prega que Jesus não era o Deus Filho? Jesus foi um grande profeta, um grande mestre, um grande ensinador, mas Jesus não era Deus. Jesus não era divino. Jesus não era o Deus Filho. Agora, vamos para a Bíblia? Se você não trouxe, você anota, pelo amor de Deus. E detalhe, viu, turma? Não é para ficar brigando com eles. Ah, irmão, bateu lá na minha porta, eu vou sacar minha espada aqui, ó. E é hoje que eu vou arrumar briga. Não é isso. Mas se alguém vier te perguntar, te questionar, você tem que saber da razão da sua fé. Isso é bíblico. Ó, vai para a primeira carta de João. Vou anotar aqui, pelo amor de Deus. Ó, contra a heresia. Olha aí. 1 João, qual é a carta, turma? Capítulo 2 e versículo 22 ao 24. Ó, eu vou ler aqui para sair no áudio e vocês acompanhem. Acompanha comigo, hein? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o... Ou seja, aquele que nega que Jesus é o Messias. Já complica, hein? É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o... Opa, olha o problema. Neguei que existe Deus Pai e Deus Filho. Eu sou um... E, consequentemente, também sou mentiroso. 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o... E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no... Olha aí. Como é que eu vou dizer que o Deus Filho não é igual ao Deus Pai? Está no texto. E está na tradução Novo Mundo deles também. Está lá. Eu tenho lá em casa. Está lá na tradução deles também isso aqui. Vamos para outro? 2 João. Segunda carta de João. Capítulo é 1, porque só tem um. E versículo 7. Qual é o versículo, turma? Ó. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Olha, João, não é de hoje não, é desde a tua época, misericórdia. Já muitos enganadores entraram no mundo. Quem são os enganadores, João? Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Mas Jesus não era homem igual nós, não. Aqui. Se ele não veio em carne, você é um enganador. Este tal é o enganador e o... Gente, olha isso. João fala do o anticristo no Apocalipse. Nós vamos estudar sobre ele em janeiro. João fala que vai ter um anticristo, que vai ser o personagem principal, que vai lutar contra a igreja, contra o reino de Deus. Vai ter o falso profeta, que é o ajudante dele, fazendo falsos milagres. Porém, João diz assim, ó, sabe o anticristo terrível que vai ter no fim dos tempos? Sei. Qualquer que negar que Jesus e o Pai são iguais, são um. Qualquer que negar que Jesus não veio em carne, é igualzinho o anticristo. É sério, hein? É sério, hein, gente? Bom, Eduardo, fizeram uma tradução própria. Mas tem essa... Tem.
Então, Michel, o professor que você falou, a Bíblia deles? Ó, tradução Novo Mundo. Bom, Micael, posso comprar uma, adquirir uma? Pode. Você só não vai levar ela como a tua Bíblia. Porque ela não é Bíblia. É uma paráfrase. Quem ainda não passou por hermenêutica, vale a pena eu falar essa diferença. O que é considerado Bíblia? Aquilo que é traduzido. Você tem que traduzir o texto. Então o camarada pega as cópias do Antigo Testamento hebraico, pega as cópias do Novo Testamento grego. Por que eu digo cópias? Porque os originais não existem. O que existem são manuscritos, são cópias. Então o tradutor que tem conhecimento do hebraico, do grego, pega as cópias e traduz. E faz pequenas adequações da língua portuguesa. O que é uma paráfrase? Uma paráfrase é traduzir a ideia, não é traduzir ao pé da letra. Você entende, né? Por exemplo, fala um de vocês aí o que você comeu no almoço. Monta uma frase, pelo amor de Deus. Vai. Arroz, feijão, carne cremosa. Então, olha aí, a irmã Micaela disse, vou montar a frase. Eu comi arroz, feijão e carne cremosa. Agora eu vou fazer uma paráfrase se eu fosse traduzir a frase dela para outro idioma, eu tinha que respeitar o que ela falou, sim ou não? Tintim por dindim. Eu vou fazer uma paráfrase. A irmã Micaela fez um almoço muito bom e nutritivo. Mas não especifiquei o que ela comeu. Mas a ideia é a mesma. Mas não especifiquei o que ela comeu. A Bíblia Mensagem, a Bíblia Freestyle, a King James atualizada, não a King James 1611, a King James atualizada, a Freestyle, a Mensagem, a NTLH, nova tradução linguagem de hoje, a tradução Novo Mundo, não são traduções, não é Bíblia, é paráfrase. O camarada pega o versículo e traduz a ideia. Pega o versículo e resume a ideia. Você pode ter, porque a linguagem é fácil? Pode, porém, sempre comparando com as traduções mais fidedignas. Ah, irmão, mas eu gosto dessas porque é facinho. Tem que ser a mais facinho? Nem sempre o que é mais fácil é o melhor, turma. Nem sempre. Por exemplo, tem traduções que tiram as palavras expiação de pecado, propiciação de pecado. Essas palavras são difíceis porque são termos do Antigo Testamento? São, mas trazem a profundidade da obra de Cristo. Aí você retira essa palavra, você retira a essência do que o versículo está dizendo. Então sempre, bom, Micael, eu quero uma tradução fácil para mim estudar. Tenha, é maravilhoso, mas sempre compare com as traduções mais aí, ponta firme. Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, a própria NVI tem uma linguagem mais fácil, mas é bem fiel aos manuscritos, às cópias. Aí tem uma infinidade. Quem passou em hermenêutica, confere lá no seu livro. Quem não passou, nós vamos falar sobre isso na hermenêutica, que é a correta interpretação da Bíblia. Aí, então nós temos os dois textos bíblicos colocando que é enganador e que é anticristo quem nega que Jesus veio em carne. E João fala muito sobre isso nas suas cartas. Qual que é a teologia da carta? Os assuntos teológicos que João trabalha. Turma, primeiro, a koinonia. Qual é a ideia da Bíblia sobre koinonia? Koinonia é a palavra grega, é a expressão do Novo Testamento para comunhão. O cristão é alguém que tem que ter comunhão, sim ou não? Comunhão com quem? Primeiro, com Deus. Segundo, o cristão é alguém que tem que ter comunhão consigo mesmo. Porque Cristo veio reconciliar o homem com Deus, veio reconciliar o homem que se sente culpado, se sente mal consigo mesmo, porque Cristo já fez a obra de transformação e de perdão por nós, então nós temos que ter comunhão e reconciliação conosco mesmo, e por último, comunhão com o próximo.
comunhão com os irmãos. Gente, como que isso é um assunto difícil? Depois, sim, koinonia, comunhão com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Isso aqui ficou ainda mais difícil depois da pandemia. Vocês perceberam? Tem gente, irmão, que não sai de casa e não recebe ninguém. Pode perceber. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero ter comunhão com ninguém. Querido, se você não está em um quadro clínico aí, de depressão, precisando de ajuda médica e tal, e você tem esse tipo de pensamento, está equivocado. Está equivocado. Existem pessoas, gente, que não gostam de crente, por quê? Porque às vezes conheceu um crente que não tinha comunhão. Não tinha comunhão com Deus, não tinha comunhão consigo, não tinha comunhão com a família. Vocês já viram que tem crente que ninguém gosta dele? Já viram isso? Ah, irmão, mas é porque ele é temente, ele é fiel. Não, é porque são pessoas extremamente desagradáveis. São coisas que a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo. A gente pensa que realmente é isso. Pessoa santa que adora a Jesus é aquela pessoa fechada, Carrancuda. Não fala comigo não, que eu sou crente. Não vou almoçar na tua casa não, você não é crente. Certeza que você consagrou aquela comida lá. Irmão, eu trabalhei para um crente que ele não estava dando uma atenção à qualidade do material que ele estava querendo produzir. Ele dizia assim, ó, sabe por que os outros vendem, irmão? Porque os outros têm pacto. O povo tem pacto com o diabo, por isso que não vende. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, será que o pacto com Deus é menor do que o pacto com o cão? Não é possível que Deus é tão fraco assim, cara. Mas que tamanho de Deus que esse cabra serve, que ele acha que é mais fraco que o Satanás? Não é possível. Então, irmãos, existem pessoas que acham que ser crente é não ter comunhão. É não se assentar à mesa com ninguém. É claro, existem pessoas que não respeitam a nossa fé. Aí sim. Aí existem falsos cristãos, Paulo fala, que estão querendo difamar as coisas de Deus. Com esses, Paulo diz assim, ó, nem senta para comer. É melhor você nem sentar para comer. Paulo chama eles difamadores. Aí tem o Salmo 1, bem lembrado, Nath. Da roda dos escarnecedores. quer dizer que não é questão que eu não posso sentar Até porque como é que você vai evangelizar a pessoa de longe? Falar de Jesus para você, mas como você é impuro, fica aí. Irmão, isso era judaísmo. As pessoas que eram consideradas impuras eram as principais que Jesus fazia o quê? Põe a mão. Jesus podia curar leproso sem pôr a mão. O que Jesus fazia? Botava a mão. Ó, Jesus é santo, não pode tocar em caixão. Chegou lá no caixão da viúva de Naim, tocou no esquife. Jesus fez questão de quebrar essas coisas. Ó, aquela mulher de Samaria, vixi, aquela mulher é um perigo, rapaz. Você não vai conversar com aquela mulher de Samaria. Jesus olha para os discípulos e fala, vai tudo comprar pão, vocês não têm maturidade para ver o que eu vou fazer. O que Jesus faz? Senta no poço e pede água para a mulher de caráter duvidoso. Então Jesus não se afastava dos pecadores. Jesus se aproximava deles para convidá-los à comunhão com Deus. Irmão Micael, a pessoa não quis, a pessoa blasfemou, a pessoa praguejou, disse que odeia crente. Irmão, aí você ora. Acabou, aí você ora. Mas não é porque nós somos discípulos de Jesus que nós vamos evitar as pessoas. É claro que existem exceções. Por exemplo, ó, vamos dar um exemplo que acontece muito. Isso é empírico, é prático. Acontece todo dia nas igrejas. Tá aqui o Joãozinho. Joãozinho era alcoólatra. Era o quê? Bebia até cair, dava trabalho, gastava tudo, ficava na calçada. Cachorro lambia o Joãozinho. Aí o Joãozinho vai para a igreja. Jesus liberta. Joãozinho não bebe mais.
Não mexe mais com tocar em álcool. Mas vai ter uma festança agora do fim do ano e a empresa do Joãozinho vai comprar 30 caixas. E todo mundo já falou, Joãozinho, lá você vai beber. Joãozinho, é um dia só, lá você vai ter que beber. Aí, irmãos, é uma situação específica que é melhor o irmão Joãozinho evitar e não ir. Sim ou não? É o ambiente. Ó, vou contar a experiência para vocês. Que ano que era, Jesus? Não vou lembrar. 2015, 16 no máximo. Olha só, irmão Eduardo. Nós fazíamos uma evangelização na exposição. Acabava a expor, nós chegava. No final, Ralf. Porque no começo, irmão, quem tá indo para bagunçar, tá indo mesmo. Então, só se aparecer um anjo com espada desembainhada, volta, senão te mato. Senão o cara não desiste. Nós fizemos um evangelismo desse na entrada, não na saída do show do Racionais. Vocês lembram que teve? Uma família desviada da igreja virou as costas, montou no carro e foi embora. Nesse dia. Gente, trabalho evangelista, se você quiser ter experiência sobrenatural, você entra nessa. É a área que o Espírito Santo mais faz coisa terrível. Porque Jesus veio fazer isso, né? Aí esse caso do show do Racionais foi o único que a gente fez, irmão Giovanni, na entrada. Os outros evangelismos nesses lugares era na saída. E aí o que a gente fazia? Se reunia vários dias de jejum, de oração. Por quê? Porque ia encontrar pessoas que iam dar ouvidos, que iam chorar, mas também ia encontrar gente que fica brava, que reclama, que xinga, que joga o folheto no chão. Aí nós levamos um irmão. Eu não sei se ele estava muito liberto. Primeiro nós folhetou os carros tudo no estacionamento. Aí, avisaram lá que acabou lá dentro. Aí fomos para a porta. Homens e mulheres. Fomos para a porta. E, Deus abençoe, vai com Deus, tal, tenha cuidado, tal. Um folhetinho, a palavra de Deus, tal. O que o meu companheiro de evangelismo foi fazer, o Elito? Fulano, você tá aqui, como é que tava hoje? Falei, gente, esse irmão não pode vir, não. Esse irmão ainda não está liberto para esse tipo de evangelização. Então, aí nós temos que ter sabedoria de entender os lugares que nós podemos entrar e sair. Aí vai da prudência de cada pessoa. Fica claro isso? Mas nós não devemos evitar a comunhão com os irmãos, com as pessoas. Outro ponto de teologia da carta que João ensina: a adoração em Cristo. Estar em Cristo é viver uma vida de adoração. É por isso que eu falo aqui para vocês, gente, tudo que o cristão faz, se é para a glória de Deus, é adoração. Adoração não é uma hora de louvor de domingo à noite. Isso é o momento do louvor. Faz parte da adoração. Mas adoração é vida. Se você é um marido fiel, temente a Deus, respeitoso, cuidadoso, você está lá como marido em adoração. Se você é uma boa esposa, seu papel de esposa é adoração. Quando nós somos filhos que honram os pais, isso é adoração. Você foi para o teu trabalho hoje, fez com excelência, aquilo foi adoração. A gente pensa que a adoração é um momento. O que Jesus fala, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? É não viver na carne e não viver na mentira. Se nós vivemos na verdade e se nós vivemos em vigilância, a nossa vida é adoração. Então, é por isso que eu falo para os crentes: mas meu patrão é ruim, meu trabalho é difícil, eu pego o trânsito, eu passo nervoso. Irmão, isso acontece com todo mundo. Usa um óculos diferente. Amanhã, na hora que você chegar no teu trabalho, lembra, eu vou fazer o melhor, mesmo que eu não seja valorizado como deveria, porque isso aqui é uma adoração para Deus. Alguém um dia vai perguntar: por que você trabalha direito? Por que você faz com
tão bem feito. Por que você faz com excelência? Aí a deixa, que eu sou um discípulo de Jesus. Porque isso aqui para mim não é só ganhar o salário, isso aqui para mim é adoração. Eu estou vivendo uma vida de adoração. Depois, ele fala do amor de Deus pelos homens e como gratidão e resultado da obediência dos homens a Deus. E por fim, a teologia das 3 cartas de João focam na pessoa de Cristo. Então aí são 4 pontos teológicos das cartas de João. Agora nós vamos para Judas. E eu vou perguntar para vocês: Judas é o Iscariotes, gente? Judas Iscariotes. Não. Olha só. O Judas, ele faz questão no capítulo 1 e versículo 1 de dizer o quê? Judas 1:1. Eu sou Judas, servo de Jesus Cristo, e o quê? Gente, por que esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de João? Não. O Tiago, irmão de João, morreu em Atos 12. Lembra que a Bíblia fala que Pedro foi preso e Tiago foi morto a mando de Herodes? Era o Tiago, irmão de João, que era o pastor da igreja, se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Aí o Herodes mandou matar ele. Então, Tiago, irmão de João, foi morto em Atos 12. Os irmãos de Jesus, que a Bíblia fala, eles se converteram. A Bíblia fala em Marcos 3:21 e João 1:5, que os irmãos de Jesus não criam nele até a ressurreição. Depois que Jesus ressuscitou, eles creram, eles acreditaram. Então, o Tiago, meio-irmão de Jesus, que é o escritor da carta de Tiago, que nós estudamos semana retrasada, o Tiago, irmão de Jesus, se tornou pastor da igreja de Jerusalém. Ele era conhecido pelo povo, sim ou não? Claro que sim. Aí Judas fala o quê? Eu sou Judas, irmão do Tiago. Como se ele estivesse dizendo assim, sabe o Tiago, pastor da igreja de Jerusalém? Sei, sou irmão dele, hein? Tipo, ele era irmão de Jesus, vocês lembram? Ele não se coloca como um dos irmãos de Jesus, mas é. E aí a gente chama de meio-irmão, por quê? Porque eles foram gerados da união ali matrimonial de José e Maria. Os católicos falam que se eu disser uma coisa dessa, eu vou ser queimado na fogueira. Porque para os católicos, Maria morreu virgem, José nunca tocou nela. Era um marido à distância, sei lá e eu cá. Mas o que a Bíblia coloca é que José e Maria tiveram filhos e filhas. E a Maria era extremamente fértil, porque a Bíblia fala, se não me engano, de pelo menos 4 irmãos e irmãs que Jesus teve. Então a gente fala meio-irmão porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e não de forma natural por José. Agora, irmãos, olha que detalhe interessante. A carta de Judas só tem 25 versículos. Quantos versículos? Dos 25 versículos, nós vimos essa informação semana passada. A primeira carta de Pedro possui 15 versículos semelhantes. Então, ou Pedro escreveu a primeira carta já conhecendo a de Judas, ou Judas escreveu a sua carta já conhecendo a de Pedro. Porque eles falam coisas extremamente parecidas. Eles falam de assuntos extremamente próximos. E aí, turma, nós temos essa data aproximada entre os anos 64 e 65 da era cristã. E o que é fantástico na carta de Judas? Quem aqui lembra de uma pregação na carta de Judas?
Já ouviu? Nunca ouviram? Eu lembro de uma aqui, numa reunião de obreiro há uns 4, 5 anos atrás. Um pastor pregou quando Judas fala que nós não podemos ser animais irracionais, que nós temos que ser controlados, direcionados por Cristo. Olha como que começa a carta de Judas aqui, depois que ele faz a saudação do versículo 1 e 2. Olha o que Judas fala no versículo 3, turma. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, com todo cuidado, acerca da comum salvação. Então, sobre que doutrina que Judas queria escrever? Salvação, soteriologia. Ele queria falar da doutrina da salvação. Vírgula. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que é isso, turma? Judas começou querendo falar de salvação, mas escreveu a carta sobre a perseverança. Irmãos, a perseverança, o ato de perseverar, para nós que já tivemos um encontro com Jesus, talvez é a nossa maior necessidade na vida cristã. Eu faço uma pergunta para vocês. É bonito ver uma pessoa que tem 50 anos de crente, de igreja, de fé, sim ou não? É muito bonito. É lindo de ver. Tem pessoas que têm... Eu conheci um senhor com mais de 80 anos de fé. É um pastor jubilado, extremamente respeitado no nosso ministério, e tivemos o prazer de conhecê-lo, lúcido. Mas, irmãos, de que adianta um cristão permanecer 10, 20, 30, 50 anos e depois desanimar na jornada? Vai adiantar alguma coisa? Abandonar a fé? Não vai. É por isso que Judas fala sobre a doutrina da perseverança. Quanto mais tempo de fé nós temos, melhor, mais maturidade, mais experiências, mais vida com Deus, mais maturidade, porém, não existe aposentadoria gospel. Não existe aposentadoria da fé. Jesus, eu já te servi muitos anos, agora eu vou ficar aqui, nada de orar, ler Bíblia, nada de dar testemunho do que o Senhor faz, porque eu já tenho muitos anos disso. Não, irmão. Jesus disse que aquele que perseverar até será salvo. Não é perseverar um pouco e depois parar. Jesus parou no meio da jornada? Parou no meio da caminhada? Então, nós precisamos perseverar. E é sobre isso que Judas vai escrever a sua carta. Sobre a necessidade da perseverança até o fim. Permanecer fiel, firme, crente, temente. Até quando? Ou até morrer, ou até Jesus vir nos buscar. Amém? Detalhe fantástico sobre a epístola de Judas. É uma característica muito legal, Rafa, que só ele tem. Nenhum outro escritor da Bíblia escreve tanto em trilogias, sempre dando 3 exemplos igual Judas. Gente, nós, por causa da Trindade, gostamos muito de trilogia, né? Corpo, alma e espírito. Terra, ar, fogo. A gente gosta muito de tudo falar 3. Vou dar 3 exemplos. A escola bíblica, a lição é dividida em 3 tópicos. O camarada vai fazer uma pregação, tem 3 pontos. A gente gosta muito. Judas foi um personagem, um escritor bíblico, que escreveu usando esse sistema. Vai para a página 180 do livro e 181. No segundo parágrafo está aí, versículo 2.
Judas vai falar de 3 virtudes cristãs: misericórdia, paz e o quê? Amor, caridade. Depois, no versículo 5 a 7, ele vai falar de 3 exemplos de justiça divina: os judeus incrédulos, os anjos rebeldes e as cidades de planície, que foram condenadas lá, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas. Depois, em Judas 11, ele vai falar de 3 tipos de maldade. Olha só, ele dá o exemplo de Caim, de Balaão e dos filhos de Corá, que foram rebeldes e morreram no deserto. Depois, no versículo 16, ele vai trazer aí 3 tipos de pecados ou de condições de pessoas que desagradam a Deus: os murmuradores, os descontentes e os que andam segundo as suas paixões, os desejos da carne. Depois, nos versículos 22 e 23, ele vai falar sobre 3 formas de nós lidarmos com irmãos que erraram, irmãos que cometeram pecados, cometeram erros. Compadecei-vos, salvai-os e sede compassivos. Então, nestas 5 ocasiões, Judas vai usar 3 exemplos para ensinar os seus leitores, para ensinar as igrejas. Então, irmãos, é extremamente legal esse detalhe. E sabe o que eu fiquei pensando? Dá para fazer 5 ensinos, 5 cultos de ensino, 5 cultos de doutrina só na carta de Judas. Só nessa carta. Que a gente nem sequer ouve pregações. Então, assim, é uma carta pouco pregada, pouco conhecida, pouco falada, mas que possui ensinos maravilhosos. E você reparou também como é interessante que eles citam um monte de coisa do Antigo Testamento? Isso, aí, irmã Juliana, esse ponto aí, ó, eu coloquei aqui, porque provavelmente o destinatário da carta de Judas eram cristãos que vieram do judaísmo. Eram irmãos que se converteram. Eles eram judeus e se converteram ao cristianismo. Por quê? Porque ele está o tempo todo falando do Antigo Testamento. Ele fala de Caim, ele fala de Balaão, ele fala de Corá. Gente, se você nunca tivesse lido o Antigo Testamento, você ia saber quem é Balaão? Sodoma e Gomorra? Os filhos de Corá? Não ia, porque essas coisas estão aonde? No Antigo Testamento. Então os leitores dele conheciam o Antigo Testamento. É assim, categórico. Eram irmãos que vieram da antiga aliança, do judaísmo, que eram leitores do Antigo Testamento. Porque senão ninguém ia entender nada que Judas estava falando. E aí, o que é legal? Se você vai fazer uma pregação, um ensino na carta de Judas, você pega esse personagem que Judas está falando e volta lá no Antigo Testamento para entender por que ele está usando esse exemplo. Então, assim, dariam ensinos maravilhosos. E ele também vai combater, aqui comentamos, ele vai combater as heresias e incentivar os irmãos a perseverar na fé. Agora, turma, eu falei isso segunda-feira lá para a turma de Iracema e vou falar aqui para vocês novamente. Vocês perceberam o tanto que o Novo Testamento combate as heresias? As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Judas. Vocês perceberam isso? Lá no Apocalipse, uma das igrejas estavam aceitando ensinos heréticos. Doutrina dos Nicolaitas, de Balaão, a doutrina de Jezabel. São o quê? São heresias.
São falsos ensinos. Agora, o que eu queria colocar para vocês? Todos vocês não é a primeira aula de nenhum de vocês. Uns estão já há vários meses, mais de ano, outros estão no início. Vocês já perceberam que eu procuro ter cuidado para falar de outras denominações, de outros grupos religiosos. Eu procuro ser um professor, e humildemente falando, por conta da formação, eu procuro ser um teólogo cuidadoso com isso, para não dar a impressão que nós estamos atacando, sabe? Atacando outras crenças. Não é esse o objetivo da igreja, não é atacar. Mas a Bíblia é muito clara que as falsas doutrinas, as heresias, têm que ser combatidas. Os falsos profetas e os falsos mestres têm que ser confrontados. Tem que ser. Infelizmente. Às vezes tem irmão que vai num culto e ouve uma pregação e fala assim: eu não gostei, porque aquela pregação o pastor ensinou sobre modos errados que uns ensinam e o modo certo. Irmão, mas é necessário. É necessário. Então, Nath, eu penso que o grande problema é que quando nós não combatemos as heresias, nós deixamos de apresentar para as pessoas interessadas o contra-argumento, que vai mostrar por que aquela pessoa que está ensinando a heresia está errada. E aí, irmão, por exemplo, uma pessoa que tem a oportunidade de ser evangelizada por alguém que crê num falso evangelho, que base que ela tem para saber que aquilo é falso? Nenhuma. Nenhuma base. Vocês não têm noção da dificuldade que os pastores enfrentam em trabalho de discipulado, gente. Tem irmão com 1, 2, 3 anos de igreja achando que vai reencarnar. Tem irmão com 3, 4 anos de crente que, gente, não é pecado orar Pai Nosso, mas tem crente que acha que a única oração certa é Pai Nosso. Porque aprendeu isso lá no catolicismo. Não, irmão, repito 100 vezes aqui a mesma reza, que aí Deus vai me ouvir. Então, infelizmente, quem ensina a palavra tem a responsabilidade de confrontar os falsos ensinos, infelizmente. E aí nós vamos ter uma disciplina, uma matéria que se chama Evidência Cristã. É parecido com a apologética, é uma defesa da fé verdadeira, em que nós vamos aprofundar um pouco mais nesses pontos. E aí, eu trouxe aqui para vocês, e não me entenda mal, mas isso aqui foi Judas que colocou. E Judas fala, ai deles. Judas dá o perfil do que é um falso profeta. E turma, falso profeta não é só pessoa que entregou uma profecia falsa. Um falso mestre, um falso ensinador é um falso profeta. Fica claro isso para vocês? Os falsos mestres são falsos profetas. Porque é essa linguagem que o Novo Testamento usa. Olha algumas características deles para a gente fechar a aula de hoje. Primeiro, rejeitam a soberania de Cristo. Ô gente, quem que é a voz de autoridade da igreja na terra? Jesus. Ah, irmão, mas o Papa disse, mas o reverendo disse, o pastor fulano de tal com 100 anos de ministério disse. Se o que qualquer um disser estiver diferente do que Cristo disse, o qualquer um está errado e Cristo está certo. A gente
como estudantes da teologia, nós vemos os erros que o catolicismo cometeu ao longo dos séculos. E a gente condena muitos católicos porque eles acreditam que a voz do Papa é a voz de Deus. Se você conversar com um católico tradicional, ele vai te falar, o que o Papa fala vem de Deus. Se o Papa falar que o homossexualismo é de Deus, eles vão aceitar e ponto. Porque para eles a autoridade papal está no mesmo nível de Cristo e da Bíblia. Para quem é cristão de verdade, pode ser quem for que falar o que for. Se tiver ao contrário do que Cristo disse, o alguém está errado. Irmão, mas ele tem 100 diploma. Ele só leu e não aprendeu nada. Irmão, mas ele é respeitado no mundo inteiro. É respeitado por quem não leva Cristo a sério. Eu costumo usar uma frase e guardem ela. Besteira continua sendo besteira, mesmo quando é dita por gente famosa. Irmão, falou besteira, está em desarmonia com a Bíblia, está errado, e a Bíblia está certa. Está em desarmonia com o que Cristo ensinou, a pessoa está errada e Cristo está certo. A autoridade máxima da igreja é Cristo. Acabou. Outro ponto do falso mestre, do falso profeta. Perverte a graça. Não, irmão, a graça é maravilhosa, é uma bênção. Lógico que é. A graça é o favor imerecido, lógico que é. Mas o que nós estamos vendo aí, por aí afora? Vem como está, fique como está. Não, você vem aí nos pecados, continua com os pecados e Jesus é obrigado a te levar para o céu. Não é isso que está aqui. Isso é perverter a graça. Ó, igual lá em Romanos 6, pode pecar, quanto mais você pecar, mais misericórdia e graça você recebe. Paulo fala o quê, irmã Juliana? Lembra do dia que a gente falou sobre isso? A irmã Juliana falou, incisiva, de jeito nenhum. De modo nenhum. Paulo fala várias vezes, de modo nenhum. Se você conheceu a graça, a mesma graça que nos perdoou é a graça que nos liberta da escravidão do pecado. Uma pessoa que conhece a Cristo e não é liberta, nunca não conheceu a Cristo. Outro ponto, gente, são impuros sexualmente. O que é isso? Não levam uma vida de pureza nessa área a sério. Ficam flertando. Às vezes são pessoas que podem até não cair em pecados de adultério, de prostituição e tal, mas fica flertando com isso. A Bíblia fala que o homem com a mulher de Deus não fica flertando com coisas sexualmente impuras. A gente tem que, fugir. Quando a Bíblia fala do diabo, a Bíblia fala, tradução do Mica, não arreda o pé. Fica ali e expulsa em nome de Jesus. É o que a Bíblia fala. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Contra a imoralidade da carne, Paulo diz, foge. Faz igual José. Não brinca não, porque senão você cai. Se nós brincarmos e flertarmos com a carne, nós caímos. Todo ser humano sabe disso. É batata, gente. Outro ponto, gostam de escândalos. Lá vai. Não responda. Responda para você. Você segue fuxico gospel, fofoca evangélica. Vou dar outro nome aqui, hein? Nem aí que tá gravando ali. Você segue na rede social aquele assembleianos de valor, que aquilo de valor não tem nada. Porque é o seguinte, se Jesus levantar um paralítico da cadeira, eles não postam. Se o missionário construir uma igreja lá onde ninguém ganha 1 centavo, eles não postam. Mas se um irmão cometer um erro, no mesmo dia está lá. E sabe quem é que manda as notícias? Os miseráveis dos falsos crentes. Ou aconteceu isso aqui na minha cidade, coloca aí. Irmão, e muitas vezes, paga-se caríssimo.
para eles porem miséria nas redes sociais. Um dia, irmão, domingo de manhã, o que um crente está fazendo acordado domingo, 6 horas da manhã? Vou dar a minha opinião, irmão Eduardo. Ou ele está fazendo uma caminhada, uma corrida, ou ele está estudando, seja a Bíblia, seja coisa, ou ele vai sair com a família, alguma coisa assim. Um irmão, cedinho, mandou para mim, e eu entendo, amorosamente, compreendi e respondi ele com todo amor e carinho, e graças a Deus ele absolveu. O irmão mandou para mim, 5 pastores mais ricos do Brasil. Irmão, isso é verdade? Esse povo é milionário mesmo? E não sei o quê. Eu mandei assim para ele, irmão, você viu a declaração da Receita Federal desses caras? Você tem um advogado que consultou isso aí para você? Você está acreditando em lixo que os outros vomitou na internet. E você está se alimentando disso. Falei, para onde que vai a tua fé se você vê uma postagem dessa? Aí eu ainda dei exemplo para ele. Um dos nomes que aparece lá, famosíssimo, é o Edir. Falei, irmão, esse cabra é dono de uma rede de televisão. É claro que ele é milionário. Pode ser que ele pegue dinheiro da igreja, pode ser que não pegue, pode ser que rouba, pode ser que não rouba. Isso aí, irmão, Deus vai tratar com ele. Mas só do cara ser dono de uma rede de TV, ele é milionário, com certeza. Falei, irmão, para de seguir, bloqueia, dá dislike, coloca aí na rede social que você não quer ver esse tipo de conteúdo. Não sei quem fez tal coisa, não sei quem cobrou isso, não sei quem foi em tal cidade. Irmão, não sei quem acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. A Bíblia fala, essas pessoas gostam de escândalos. Pessoas que gostam de escândalos são falsos crentes. Gananciosos e insatisfeitos. Não precisa nem explicar. Nada tá bom. Nada está contente. São pessoas que trabalham para Deus, mas só visam o seu. Sem compromisso com a igreja local. Lá vai, hein? Ah, irmão Micael, você prega, tal. Ó, vamos para a Bíblia. Atos capítulo 11, Atos capítulo 13. Aparece Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé eram ministros itinerantes, assim como Jesus foi um ministro itinerante. Porém, eles tinham uma base. Eles tinham uma igreja local. Paulo e Barnabé, a Bíblia diz, eles saíam, pregava aqui, pregava lá, fazia discípulos, abria igreja. Dali um pouco onde eles estavam, Antioquia. Eles eram obreiros, eles eram evangelistas, é esse o dom ministerial. Eles eram obreiros que viajavam, que saíam pelo mundo afora, mas sempre voltavam para a igreja local, porque lá tinha um pastor para ensinar, para corrigir, para direcionar eles. O que nós estamos vendo, gente? Você abre lá a rede social de um pregador, de um cantor famoso, o camarada tem 35 agendas no mês. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que dia que ele vai na igreja dele? Será que é, Nath, nas 35 igrejas que a família pode ir? E sabe qual é o problema? O professor fica doido. O camarada chega no púlpito, faz 60 dias que eu estou fora de casa. E os irmãos, aê! 60 dias. Fora de casa. A mulher em casa, o cara 60 dias fora de casa. Os filhos em casa e o cara 60 dias fora de casa. E os irmãos, esse é o obreiro bom. Beleza, vai nessa. Vai nessa. Irmãos, eu digo para vocês com todo temor e tremor, o ministério do evangelista, que é chamado no Brasil de itinerante, é bíblico, mas não é do jeito que a gente está vendo aí na mídia.
Não é. A pessoa tem que ter compromisso com a sua igreja local, com o seu pastor, com a sua liderança. Sabe por que eles não têm compromisso com igreja nenhuma? Porque eles não querem ser corrigidos. Eles não querem ser direcionados. Eles não querem sentar para ouvir alguém que sabe menos. Não quer sentar para ouvir alguém que talvez tenha menos experiência. E aí, irmãos, é uma característica de um falso mestre. Exibicionistas gostam de chamar a atenção. Não preciso nem comentar, né? Pessoas que querem fazer a obra para se exibir, para chamar a atenção. A hora que o peso vem nas costas, aí desanima, né? E por fim, provocam discussões e divisões. Ao invés de promoverem edificação, crescimento, provocam divisões e discussões no meio da igreja. São características que estão descritas, aqui está de forma bem direta, mas é o perfil do falso mestre, do falso profeta, de uma pessoa que não está trabalhando para o reino de Deus. Ela está trabalhando para si. Para si. Amém? Que jeito ruim de concluir a aula, hein? Misericórdia. Pegou um balde de água fria e... Mas um dia eu ouvi assim, ô Joab, um dia eu ouvi um irmão, pregou a palavra, pregou. Aí ele disse assim, irmão, você não vai terminar daquele jeito? Eu falei, irmão, termina cada vez do jeito que Deus quer. Amém? Vou fechar a aula aqui.